Bom dia, gente. Tá me ouvindo? Ok. Esperar só mais um minutinho, né, para dar o horário. Vamos lá, gente. Bom dia novamente, né, para quem chegou agora. A gente tem mais 2 semanas antes da bimestral, né? Então hoje eu vou falar de acústica, que na verdade é uma continuação de ondas, né? Só focando mais na parte do som, né? Das ondas sonoras, mas é uma continuação de ondas. Vocês vão ver que a gente vai ter muita repetição dos conceitos que a gente já viu até então, certo? Aí na próxima semana, que é a semana que a gente tem antes da bimestral, a gente vai fazer uma revisão geral. Pronto, como Vitória Daphne, né? Ela perguntou se eu vou resolver as questões da atividade. Como ainda está no prazo de vocês entregarem, né? Eu posso, na próxima aula, a gente faz uma correção rapidinha, né? Como é só conceitual, a gente pode fazer uma revisão rápida, revisar a lista rapidinho e fazer a revisão na próxima semana, certo? Ou então, se der tempo hoje, né? Mas como vocês ainda não dá certo hoje, né? Vocês ainda estão no prazo de entregar a lista ainda. Certo? Na próxima aula a gente vê onde vocês erraram e faz a revisão. Aí na primeira semana de abril, pessoal, já é a semana das bimestrais, certo? De 5 a 9 serão as bimestrais de todas as matérias. Pronto, então a gente vai dar continuidade vendo a acústica, certo? Na aula passada eu fiquei devendo mostrar para vocês a simulação de interferência, né? Então vou mostrar rapidinho aqui o que eu fiquei devendo. Eu tenho 2 fontes aqui. Vou colocar primeiro só uma fonte. Quando eu ligar aqui o som, eu vou escutar um som contínuo, né? Sem interferência, uma mesma frequência. Eu posso movimentar aqui o observador, que ele não vai ver diferença, né, do som à medida que ele caminha no espaço. Agora vamos ver quando a gente tem 2 fontes, né? Quando a gente tem 2 fontes, aqui a gente vê regiões em que essas ondas se encontram e há a chamada interferência, certo? Então a gente vê aqui no desenho que há regiões onde essas ondas se reforçam, uma interferência construtiva, né? Vai aumentar a intensidade da onda, e tem regiões onde essa interferência é destrutiva. Se você observar aqui, tem certas linhas aqui onde essas ondas somem, né? Ou ela fica com uma baixa intensidade. Então essas linhas aqui são linhas de interferência destrutiva. Então, se eu posicionar o ouvinte aqui nessa região, o som vai cair de intensidade, certo? Então eu vou colocar aqui e vou movimentar o observador, e você vai ver que à medida que eu movimento, vai ter regiões de ganho de intensidade e regiões de perda de intensidade, devido à interferência construtiva e destrutiva. Certo? Então era o que eu tinha prometido para vocês na aula passada, né? Fiquei devendo. Então vamos lá tem dúvidas aqui.
É chato, né, o somzinho. Então vamos lá, pessoal. A acústica, certo? Vai ser essa parte que a gente vai se ater a ondas sonoras, certo? Então, o que vai acontecer com o som quando eu altero aquelas características, né? Frequência, comprimento da onda, velocidade da onda. Então, qual vai ser a nossa percepção do som relacionado a esses parâmetros? Então, a gente viu, né, que as ondas sonoras, elas são ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para poder se propagar, né? No vácuo a gente não teria como se comunicar através de som, porque elas não se propagam no vácuo. E a velocidade dessa onda ela vai ser maior de acordo com a densidade do material, certo? Então ela é maior no sólido, depois no líquido e por fim no ar, né? Quanto mais denso, maior vai ser a velocidade dessas ondas mecânicas, né? No caso da onda sonora, é uma onda mecânica. Aí quais são os efeitos que a gente vai observar, né, em relação ao som? Aqueles mesmos efeitos que a gente viu para as ondas, né, em geral. Ela vai difratar, né, aquela capacidade de contornar obstáculos, vai refletir, ela vai bater em um obstáculo e vai voltar para o mesmo meio, certo? Então, quando a gente escuta um eco de um som, de uma voz, é a onda que bate num obstáculo e reflete voltando ao nosso ouvido, né? Então, o eco é uma reflexão da luz. Ele vai interferir, se eu tiver duas fontes sonoras em frequências próximas, né? Essas ondas interferem uma na outra. Vai passar de um meio para outro, né? O que eu falo aqui, tem uma pessoa imersa numa piscina, ela vai escutar com uma certa diferença, mas vai escutar um som que está sendo emitido fora, no ar, né? Então o som ele também vai refratar, passar de um meio para outro. E outros efeitos, né? De transmissão, passar por um obstáculo, né? Essa onda pode ser absorvida pelo obstáculo, pode ser espalhada, né, dispersa, certo? Então, todos aqueles fenômenos que a gente viu de uma forma geral para ondas, o som também vai apresentar. Só não vai poder se propagar no vácuo, né, que é característica de ondas eletromagnéticas. Pronto. A gente tem um certo intervalo, que a gente chama de intervalo audível, né? Frequência audível, que é aquela em que o ser humano consegue captar o som, certo? Isso daqui vai mudar de um ser para outro, né? Se você analisar um felino, né, já vai ser uma frequência, um intervalo diferente, né? Por isso que quando tem um terremoto, né, os cães, os gatos conseguem captar essas ondas muito antes que os seres humanos, né? Porque ele tem um intervalo de frequência diferente do nosso, certo? Essa velocidade do som, ela vai ter uma influência da temperatura, né? Eu acho que alguém tinha feito essa pergunta numa aula anterior, acho que foi o Pegado, não sei se ele está aí. O som ele vai ter essa mudança, vai ter a influência da velocidade de propagação com a temperatura, certo? Então o som, a velocidade no som no ar, né, que a gente conhece, né, é de 340 metros por segundo, mas essa velocidade ela pode sofrer uma variação de acordo com a temperatura do ambiente. Por que isso acontece, né? A gente viu, pessoal, que
essa velocidade ela é constante, é um meio homogêneo, né? Um meio que não muda as suas propriedades quando eu mudo de posição, né? Quando eu me desloco naquela região. Então, se o meio mantém essas propriedades físicas, químicas, a gente diz que o meio é homogêneo. Mas a gente viu no ano passado, quando estudou temperatura, né, que o grau de agitação das partículas de um corpo, que essas partículas elas vão ganhando energia com a absorção de calor. Então, quando eu tenho uma temperatura elevada, essas moléculas elas estão vibrando com um grau de liberdade maior. Então, há essa mudança, né, de densidade do meio, certo? O meio não vai ter as mesmas concentrações de partículas, né, quando eu tenho uma determinada temperatura e passo por uma variação de temperatura. Certo? Então, a frequência audível para os seres humanos ela vai de 20 a 20.000 Hz. Abaixo disso a gente chama de infrações, né? E acima de 20.000 Hz a gente chama de ultrassom. Certo? Então aqui vai ser um silêncio total. E aqui também a gente não vai conseguir mais ouvir após 20.000 Hz. Perguntas? Isso, né? Se o som for muito superior, a gente vai ver já também intensidade, né? Dependendo da intensidade do som, ele pode causar até uma surdez, né? De acordo com o tempo que o sujeito fica exposto lá a este som. Então, tem alguns trabalhadores, né? Por exemplo, que trabalham em construção, usando britadeira, materiais que produzem sons, né, muito intensos, eles têm um certo limite de exposição diário àquela atividade, certo? Então tem várias profissões, você além de ter que usar EPI, né, para diminuir a intensidade que chega ali ao seu aparelho auditivo, você tem que ter um limite de exposição diária para não prejudicar, né, a sua audição, certo? Aí vamos às particularidades do som, pessoal. O que vai mudar no som quando eu altero a frequência, quando eu altero a amplitude, né? Primeiro, a altura do som ela vai diferenciar sons graves de sons agudos. E o que vai mudar essa altura, a gente tem dois conceitos que precisa ficar atento para não confundir, certo, pessoal? No som a gente tem a altura, que vai ditar se o som é grave ou agudo, e a gente tem intensidade, certo? A intensidade está relacionada com a potência do som, certo? Então, a altura está relacionada a grave e agudo, intensidade com a potência do som. Então, como é que eu mudo a altura do som, né, de um som grave para o som agudo? Eu vou mexer na frequência, certo? Então, é a frequência que está relacionada à altura do som, se o som vai ser grave ou se o som vai ser agudo. Aqui eu tenho dois desenhos que simulam isso, né? Eu tenho o som agudo e o som grave. Nestes dois desenhos, a gente vê aqui no de baixo que essa onda se repete mais vezes, né? Então a repetição está relacionada com a frequência, né? A gente definiu frequência, o número de ciclos por unidade de tempo. Então a gente vê aqui que essa frequência nessa onda aqui ilustrada nessa cor verde, ela se repete mais vezes. Então eu tenho uma alta frequência aqui. Alta frequência vai indicar o som grave. E o som agudo, eu tenho uma baixa frequência. Voltando lá ao nosso simulador de novo.
Eu vou ligar agora o alto-falante e vou mudar a frequência aqui. Então você vê que quando eu tenho alta frequência, esse som é agudo, certo? Então eu vou simular aqui, alterar essa frequência, eu vou mudar essa sensação de som de grave para agudo. Eu vou aqui, a frequência está em 606 Hz. A frequência está em 606 Hz, eu vou aumentar essa frequência. Então aumento a frequência, eu vou ter um som agudo, né? Quando eu diminuo a frequência, eu vou ter um som grave. Certo? Aumentei a frequência, o som bem agudo, né? Eu vou diminuir a frequência agora e o som vai ficar grave, né? Certo? Então a altura do som, pessoal, o que diferencia o som grave do som agudo é a frequência da onda, certo? A frequência da onda está relacionada à altura do som. Um som com alta frequência ele vai ser agudo, não? E um som de baixa frequência vai ser grave. Dúvidas até aqui? Pronto. Volume, certo? O volume do som ou intensidade. Só frisando, né, pessoal? Aqui é diferente intensidade de altura, né? Intensidade grave e agudo ou altura grave e agudo, e intensidade ele vai indicar a potência do som. Então quando você está mexendo lá no volume de uma estação de rádio, você está mexendo na amplitude da onda, certo? A amplitude da onda, né, que a gente definiu como a altura ou a profundidade dos vales e das cristas, né, a altura da crista ou profundidade do vale, ela está relacionada com a intensidade, com a potência daquele som, certo? Então quando você está mexendo lá no volume do seu rádio, você está aumentando essa intensidade sonora, né? Certo? Então quanto maior a amplitude do som, mais intenso, mais potente vai ser aquele som. Quanto menor a amplitude, né, menos intenso, menos potente vai ser aquele som. Observe que a frequência aqui, quando você altera o volume do som, você não muda a frequência. A frequência continua sendo a mesma, né? Senão você estaria ali mudando de rádio. Como cada rádio passa informação numa frequência determinada, certo? Então você não mexe na frequência. Você não vai ter mudança ali nas características do som, em grave ou agudo. Você vai apenas aqui intensificar a potência daquele som, certo? Então, mais uma vez, usando a simulação aqui, eu vou agora mexer aqui na minha amplitude, certo? Sem alterar a frequência. Vamos ver que a gente vai ver apenas mudança na potência do som, na intensidade do som. Primeiro eu vou aumentar. Pronto, aumentei aqui a potência do som. Deixa eu colocar só numa frequência diferente aqui, mais grave, né? Pronto, tem aqui baixa amplitude
e eu vou aumentar aqui a amplitude sem mover a frequência, né? Sem mudar a característica grave e agudo deste som. Agora eu vou baixar, é como se eu estivesse diminuindo o volume, né? Certo? Então, a intensidade da onda, a potência, né, o volume do som, ela é ditada, né, ela tem como interferência a amplitude, certo? A amplitude é que que está relacionada à intensidade sonora, certo? Alta amplitude, eu estou deixando o som mais intenso, mais forte. Quando eu baixo a amplitude da onda, este som fica mais fraco, né? Menos intenso. Certo? Dúvidas? Isso, Bruno, as propriedades do som e com que cada propriedade está relacionada, né? Som grave e agudo está relacionado com a frequência, né? A altura do som. E o som, a potência do som está relacionada com a amplitude da onda sonora. Outra característica, pessoal, timbre. O que é o timbre de uma onda sonora? Às vezes você reconhece uma pessoa, né, apenas pelo som da voz daquela pessoa, né? Cada ser humano ele tem uma anatomia diferente, né? Aquele som que está emitido pelas cordas vocais daquele sujeito, ele é única, né? Isso a gente chama de timbre, certo? Então o timbre ele está relacionado com a fonte produtora daquela onda, certo? Então eu posso ter sons com as mesmas características de frequência, comprimento de onda, mesma altura, né? Mesma intensidade, mas eu posso mesmo assim notar, né, diferenciar a voz de um sujeito para de outro pela essa característica chamada de timbre, certo? Então o timbre ele está relacionado com a fonte produtora daquela onda. Então se eu pegar dois instrumentos musicais diferentes, pessoal, um violão e um piano, e emitir a mesma nota musical, eu não tenho essa familiaridade com música, né? Mas a gente tem as noções básicas, né? Eu tenho as notas musicais, dó, ré, mi, fá, e eu posso emitir essas notas musicais em vários instrumentos diferentes, né? Então cada nota musical ela vai ter uma frequência característica. Aquela mesma frequência do dó, ela vai ser emitida pelo violão, pelo piano, pelo cavaquinho ou por outro instrumento musical, né, qualquer, certo? Ela tem a mesma frequência, mas a gente consegue diferenciar um som de um piano para o som de um violão devido ao timbre, certo? Devido às características da fonte que está produzindo essa onda. Por que isso, pessoal? A gente viu na aula passada, quando estudou ressonância, né? Que tudo que existe na natureza tem uma frequência natural de vibração, certo? Então, quando a corda de um violão está vibrando, ela vai vibrar, né? E ela vai emitir o som também, relacionando essa fonte criadora, né? Essa fonte que está produzindo aquela onda sonora, certo? Então é por isso que cada fonte
ela vai emitir aquele som com as suas particularidades, né? Que a gente chama isso de timbre, certo? Então a gente vê aqui duas ondas, né, que tem frequências, né? Tem comprimento de ondas idênticos, elas se repetem com a mesma regularidade, mas o som musical, né, a sensação audível desse som vai ter as suas particularidades, certo? Devido a essa propriedade do som que é chamado de timbre, né? Então cada sujeito tem a sua voz característica porque tem um instrumento, né, que são as suas cordas vocais, que são diferentes de uma pessoa para outra. Então cada pessoa tem um timbre diferente, certo? Então ficou fixo aí os conceitos até agora de altura do som, intensidade do som e timbre. A altura está relacionada com o som grave ou o som agudo, certo? E o que vai mudar de um som grave para o agudo é a frequência. Quando eu altero a frequência da onda, eu estou alterando a altura da onda, certo? Não é a altura da crista e do vale não, certo, pessoal? A altura está relacionada a grave e agudo. A intensidade é que está relacionada com a crista e o vale, né? A intensidade da crista e do vale, que vai dizer se o som é forte ou fraco, certo? Intensidade, forte ou fraco, altura, grave ou agudo. E o timbre está relacionado com a fonte. Toda fonte que produz um som, ele tem um timbre diferente, está relacionado ao material que produziu aquele som, certo? Dando continuidade aqui, certo? O timbre está relacionado à forma da onda, a fonte que produziu. E agora o nível sonoro, pessoal. Será que tem como calcular a intensidade do som em determinado ambiente, né? A gente viu que a gente tem conhecimento de que existe uma lei, né? Em que em determinados horários há um limite de intensidade sonora, certo? Então existem alguns aparelhos que conseguem medir a intensidade sonora de um ambiente. Essa intensidade é dada em decibéis, né? A unidade de intensidade sonora é dada em decibéis. Vocês já estudaram logaritmo? Não, né? Já estudaram logaritmo, pessoal? Já, né? Então, beleza. Eu sei que vocês iriam ver agora no terceiro. Certo? Então, essa intensidade, né, é dada por essa expressão. Eu tenho que calcular um logaritmo, né? Este logaritmo, eu pego a intensidade do som que eu estou medindo naquela hora, certo? E divido pela intensidade do limiar de audição, que é este limiar, né? A intensidade daquele ponto inicial onde o ser humano consegue captar o som, certo? Aquela como se fosse um ponto inicial onde o ser humano consegue captar o som, certo? A gente chama de limiar de audição. Essa a gente vai ver alguns exercícios, né? Essa intensidade sonora ela é dada pelo o produto de 10 vezes o logaritmo na base 10 deste radical, né? Dessa divisão da intensidade que eu estou medindo pela intensidade mínima, que é o limiar de audição. Certo? Então, pela lei, né, pessoal, em dias das semanas, o máximo que eu posso ligar lá a minha fonte sonora, né, para não causar uma poluição sonora, né, para não incomodar lá os vizinhos,
essa intensidade sonora tem que ficar em 75 decibéis, né? Em dias das semanas. Após 10 horas, se você passar de 70 decibéis, você já pode ser penalizado ali, certo? Em dias das semanas, isso tem que ficar em 70 decibéis. Não, Wesley, o logaritmo é legal. É o inverso da potenciação, né? É o inverso da potenciação. Eu tinha falado do eco, né, pessoal, no começo. O eco é a reflexão da onda sonora. Ela bate no obstáculo e retorna para o meio de origem, né? Então, em alguns animais na natureza usam deste fenômeno para capturar alimento, né? Por exemplo, o morcego, ele emite ondas ultrassônicas, né? Não, infrações, né? Está abaixo do que a gente consegue ouvir. Mas para eles não, né? Eles jogam essas ondas infrassônicas, batem no material e ele consegue localizar e até mesmo se locomover utilizando deste artifício, né? Então, se um morcego, mesmo não enxergando no escuro, ele consegue desviar de qualquer obstáculo utilizando da reflexão do som que é emitida por ele, certo? Então, se a gente tivesse essa capacidade, né, a gente não iria dar de cara na parede no escuro, né? Conseguiria desviar de obstáculo recebendo ali as ondas refletidas. E o ser humano também usa deste artifício, por exemplo, em embarcações. Alguns barcos conseguem localizar cardume submerso no mar apenas utilizando deste artifício, né? Ele gera ondas sonoras que são refletidas de volta e assim consegue-se ver onde tem cardume, onde não tem, qual é a profundidade daquele ambiente, né? Só utilizando da reflexão do som. Aqui eu tenho aquele limiar de audição, né, pessoal? Eu tenho também uma certa região em que o ser humano consegue suportar a intensidade sonora. Então, acima de 120 decibéis, você já vai ter aí dores, né? Sensação dolorosa. E pode aí estourar o seu tímpano, né, e causar até surdez, dependendo da intensidade com que você é exposto ali, né, daquela onda sonora. Então é por isso que em determinadas profissões há todo um cuidado de diminuir essa intensidade sonora que chega ao seu aparelho auditivo, né, utilizando EPIs, e do tempo também que você fica exposto àquele barulho, aquele som, né, prejudicial. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente ainda tem. Pronto, aí voltando aqui às características dos sons, estes sons eles também podem ter algumas propriedades, né? Dependendo do instrumento que eu estou usando. Se este instrumento é um tubo aberto, por exemplo, um certo equipamento musical, né, que tem as duas extremidades abertas, eu posso ter um tubo fechado, né, eu tenho uma extremidade aberta e a outra fechada, então a frequência do som ela vai mudar quando eu mudo o instrumento, né? Se este instrumento é um instrumento que a gente chama de tubo sonoro aberto ou fechado, certo? Essa parte de conta eu queria mostrar para vocês depois da bimestral, deduzir elas manualmente para vocês, para provar de onde é que vem, certo? Mas só inicialmente, para a gente ter uma ideia,
vai ter uma mudança, né, dependendo se este instrumento tem as duas extremidades abertas ou uma das extremidades fechadas. Eu vou ter mudança aí no som. Isso daqui eu não vou falar hoje para vocês. Isso daqui a gente já viu também quando estudou a ideia geral de ondas, né, pessoal? Quando a fonte sonora está em movimento, ela vai emitir uma frequência aparente, uma frequência que não vai ser real, né? Devido à fonte estar em movimento em relação ao observador. A gente chamou isso de efeito Doppler, né? Então a gente consegue ver muito claramente isso no nosso dia a dia. Quando eu vejo um carro que está com o som ligado, né, se aproximar do observador, de mim, quando eu estou observando o carro, no caso, né, eu tenho uma sensação audível, né, e quando ele está se afastando de mim, a sensação é outra, como se ele estivesse mudando ali do grave para o agudo, né, e diminuindo sua intensidade de forte para fraco. Isso acontece quando a fonte está em movimento, certo? Aqui eu tenho uma simulação, né? um GIFT. Aqui a fonte em repouso, ó, eu vou ver essa onda emitindo um certo padrão em todas as direções, certo? E quando essa fonte está em direção a algum observador, eu vejo que, aqui no caso do observador, a linha, né? Essa fonte está se aproximando dele. Eu tenho uma mudança de frequência. Para aquele que ele está se distanciando, o padrão é outro, né? Eu tenho dois padrões aqui. Um quando a onda está se aproximando do observador e um quando ela está se afastando do observador, certo? Então essa mudança de padrão resulta numa mudança daquelas propriedades que a gente acabou de ver, né? De frequência, né? de comprimento da onda. E a gente viu que para o som, essa mudança de frequência gera uma mudança de percepção no som, né? Quanto maior a frequência, mais agudo vai ser o som. Quanto menor a frequência, mais grave vai ser o som. Então, é por isso que a gente observa o efeito Doppler, né? Essa frequência aparente do som, quando a fonte está em movimento, em relação ao observador. A gente também vai ver na próxima aula como encontrar essa frequência aparente, né? Vai depender da frequência original da fonte, né? Aquela frequência onde a fonte estaria em repouso, né? Que é a frequência original. Depende das velocidades, tanto da fonte como do observador, né? Os dois podem estar em movimento, ou apenas um deles pode estar em movimento, e a gente vai ver que essa frequência aparente vai depender desses parâmetros. Perguntas, pessoal? Tem que ter umas continhas para animar, né, Wesley? A gente pode fazer, quando for calcular a intensidade, uma breve revisão aí de logaritmo, certo? Só para lembrar, né? Mas eu acho que vocês vão ver também ainda no terceiro. Depois vocês confirmem com o Léo para ver se vão ver. Então, perguntas, pessoal, sobre o conteúdo de hoje. Eu coloquei lá no Google Sala de Aula para vocês um pequeno resumo, né, do conteúdo, já que é do livro do segundo ano, né? Então, sempre eu vou colocar um pequeno resumo para situar vocês.
coloquei os slides que eu mostrei aqui para vocês agora. E no resumo também tem uma série de questões do Enem que a gente vai trabalhar depois da revisão, né? Depois da revisão para bimestral a gente vai ver, mas quem já quiser se antecipar, tem lá no Google Sala de Aula para vocês se divertirem lá. Dúvida, a gente ainda tem 15 minutos. Ok, tudo certo. Não ficou nenhuma dúvida, gente. A explicação foi boa assim, que não ficou dúvida. Lembrando a lista de exercícios, né, pessoal? O prazo de entrega hoje. Teve muita gente que já entregou, né? Teve gente lá que acertou as 11 perguntas, que eu botei uma extra, né? Se precisarem deste ponto extra na bimestral, eu aproveito, certo? Pronto, aí vocês anotam e tragam para a próxima aula. Certo? Quando eu for fazer lá as atividades, anotem as perguntas. Na próxima aula a gente comenta. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana com a revisão para a bimestral, certo? Depois da bimestral a gente dá continuidade vendo essa parte das continhas de acústica e iniciando óptica, né, que são 2 conteúdos atrasados que eu achei essencial a gente não deixar de ver, né, porque é um dos mais cobrados, não tem, até agora eu não vi uma edição de Enem da UES que não tenha caído, né, essa parte de ondas. Então é isso, bom almoço para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.